Olhei para o quarto e tomei o maior susto. O quarto estava com a luz desligada, então estava meio escuro, mas no meio desse escuro, eu vi pessoas em pé. E como se já não fosse o suficiente, cada uma dessas pessoas tinha a cabeça parecida com as... Eu era uma criança que gostava muito do carnaval, sempre saía fantasiado com meu irmão e amigos, mas o último carnaval em que eu fiz isso, me marcou. Estava tudo planejado, já sabia qual fantasia usaria, e era sempre alguma assustadora, com aquelas máscaras bizarras. Meu irmão também ia com fantasias macabras, assim como todos os amigos, mas eles iam com o objetivo de assustar as crianças menores, e eu apenas acompanhava, mas confesso que eu não gostava muito. E lá fomos nós, andando pela rua, batendo aquelas bolas de plástico no chão para fazer barulho, avisando que estávamos passando. Nesse carnaval em questão, como todos nós já tínhamos um pouco mais de idade, ficamos livres para ir para onde quiséssemos, e assim fizemos. Nessa época, minha mãe tinha se mudado há pouco tempo, e como eu não morava com ela, apenas visitava de 15 em 15 dias, ainda não conhecia bem o lugar, então apenas fui seguindo os amigos que estavam com a gente. No começo, eu estava bem animado, andando para lá e para cá, algumas vezes desaprovando as atitudes de alguns dos meninos, porque como eu disse, eu não gostava muito de assustar as crianças menores, mas mesmo assim continuei com eles. Em um certo momento, começou a trovejar, e achamos melhor começarmos a voltar para casa, e para falar a verdade, eu já não tinha a menor ideia de onde estávamos. A frequência dos relâmpagos e trovões foram aumentando, assim como nossos passos. Segundo o que eles falaram, as ruas por ali enchiam muito. Não deu tempo de chegar em casa, começou a chover muito forte, e pelo menos chegamos na casa de um dos meninos que estavam conosco. Por sorte não era tão longe de onde estávamos. Todos tiraram as máscaras e deixaram no quarto do menino, jogadas em cima de uma espécie de escrivaninha. Ficamos conversando na sala, enquanto a chuva não passava, e em um determinado momento, comecei a sentir uma sensação ruim. Era uma sensação familiar, algo que eu sempre sentia quando presenciava o sobrenatural. Mesmo não querendo ver nada, fiquei procurando o motivo daquilo, e como diz o ditado, quem procura, acha. Olhei para o quarto, e tomei o maior susto. O quarto estava com a luz desligada, então estava meio escuro, mas no meio desse escuro, eu vi pessoas em pé. E como se já não fosse o suficiente, cada uma dessas pessoas tinha a cabeça parecida com as máscaras que estávamos usando. Já não era assustador ver pessoas que não deveriam estar ali? Por qual motivo tinham os rostos daquele jeito? Acho muito difícil ninguém ter notado o susto que eu tomei, mas nunca quis tanto que uma chuva parasse. Não estava mais suportando ficar naquele lugar, não comentei com ninguém, nem mesmo com o meu irmão, e me afastei do quarto o máximo possível. Passou um tempo, a chuva finalmente começou a parar, e era hora de ir embora para casa. Todos foram até o quarto, e como todo mundo estava junto, tive coragem para ir. No momento em que olhei para lá enquanto ia com eles, vi as mesmas pessoas em frente às máscaras, mas agora estavam de costas. Assim que o dono do quarto acendeu a luz, essas pessoas sumiram. Fiquei me perguntando se foi coisa da minha cabeça, parecia muito real, por que eu imaginaria aquilo? Pegamos tudo que era nosso e fomos andando. Foi bem difícil chegar em casa, as ruas ainda estavam um pouco alagadas, mas fomos por um caminho mais seguro. Chegamos, e minha mãe estava preocupada, o que não era nenhuma surpresa, mas contamos onde ficamos esperando, e ficou tudo bem. Mas eu não tinha contado tudo o que aconteceu comigo, não comentei com ninguém o que eu vi, guardei isso até a hora de dormir. Tiramos as fantasias, jogamos em cima da máquina, tomamos banho e nos ajeitamos para deitar. Já deitado, e com as luzes da casa apagadas, comecei a ouvir barulhos estranhos. Enquanto meu irmão já tinha dormido, minha mãe ainda estava vendo televisão, junto comigo. Ela percebeu que eu estava me levantando para tentar procurar de onde vinha o barulho. Parecia que alguém estava mexendo em coisas, procurando algo. Perguntei ainda se ela estava ouvindo, mas não, apenas eu estava. Aquela noite estava bem estranha. A televisão ficava ao lado da entrada da cozinha, e enquanto estava tudo apagado e apenas ela acesa, ficava bem ruim de enxergar atrás dela. Depois de tanto procurar,
Botei na cabeça que era minha imaginação brincando comigo, mas isso mudou quando em um momento em que eu estava olhando para a televisão, vi uma silhueta em pé no canto da cozinha, na direção da porta, e parecia estar lá me olhando. Dei um pulo da cama, perguntei se minha mãe estava vendo, e ela, sem entender nada, ficou perguntando o que ela tinha que ver. Enquanto encarei aquela silhueta, comecei a notar a forma dela, parecia exatamente com a minha fantasia, com o rosto vermelho, chifres e um sorriso macabro, exatamente como era a máscara que eu usei. Não sei por que eu estava vendo aquelas coisas, mas entrei em desespero. Comecei a gritar para minha mãe acender a luz que ela iria ver, e enquanto ela levantou rápido para ligar, vi aquela coisa baixando e sumindo, como se tivesse apenas entrado embaixo do armário da cozinha e ido embora. Meu irmão acordou assustado com a gritaria, perguntando o que tinha acontecido. Nem minha mãe, e nem eu soubemos explicar. Como eu ia dizer para ele que estava sendo assombrado pelas nossas fantasias do carnaval? Minha mãe disse apenas que eu me assustei porque achei que vi uma coisa, mas que já estava tudo bem. Por um bom tempo, não quis mais olhar para aquela fantasia, e nenhuma outra. Fico pensando se não pode ter sido algum castigo por estar andando com os meninos que assustavam as crianças, mas se esse for o caso, me pergunto o motivo de apenas eu ter visto essas coisas.